Femininas. Bom dia com muita alegria, graça, unção, poder, prosperidade, saúde. Olha quantas coisas boas Deus tem para mim e para a tua história. A paz do Senhor Jesus a todas, a todos que aqui já estão conosco. Hoje, 29 de julho, gente, estamos na reta final do primeiro mês desse segundo semestre, hein? O tempo tá passando rápido. O que vocês acham? Falam pra mim. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Este é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Então, alegremos-nos nele. Celebremos este dia maravilhoso, ó. Estamos aqui respirando, suspirando, podemos aqui louvar ao Senhor, como o Salmo de número 150, verso 6, nos ensina, dizendo que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É isso aí, esse é o meu, é o seu, é o nosso programa Femininas. Aqui estamos com santas expectativas para este dia abençoado. Gente, eu tenho tantas novidades para vocês. É demais o que Deus está fazendo. Ontem à tarde, o Bispo Isaac e eu fomos a uma visita pastoral. Foi demais, gente. Tremendo poder visitar famílias, vidas, orar por pessoas, levar um socorro, uma palavra. Não tem preço. É algo assim que nos enriquece a alma, nos fortalece espiritualmente, porque quando nós estamos numa visita, nós conversamos. E é tão gostoso quando a gente ouve experiências de pessoas mais experimentadas do que nós, né? Pessoas aí que têm idade de ser nossos avós, nossos pais. E a gente sempre fala de Jesus, é algo maravilhoso. Nós tivemos assim uma experiência maravilhosa. Depois nós fomos ao monte, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso. É uma experiência assim do céu, sabe? Estarmos ali no meio daquela mata, naquele monte, com aquela paz, tranquilidade, e podermos ali estar orando em comunhão com Deus. E à noite nós tivemos a terça do sobrenatural na cidade de Apucarana. Gente, que culto foi esse? Eu faço questão de te convidar a sempre estar conosco, porque cada culto tem algo assim do céu que é liberado sobre a nossa história. Eu estou muito feliz, eu estou irradiante de tanta alegria de tudo quanto Deus está fazendo. A cada dia nós temos um novo milagre para contar na Igreja Internacional Renovar, sabia? Ontem nós nos reunimos, adoramos ao Senhor com o Ministério de Louvor, Renovar Worship, gente, que tá crescendo, tá lindo, o altar tá cheio e a unção desce, a glória vem. Quem está participando tem percebido, tem recebido e tem testemunhado, porque todas as pessoas que vêm sempre geram testemunhos. Deus, ele abre os céus e libera vitórias. Tem sido demais. O altar ontem pegou fogo, vocês não têm noção. Foi demais, adoramos ao Senhor, as pessoas chegaram, trouxeram fotos, itens, para nós estarmos orando após a palavra. Teve um momento de quebrantamento, foi demais. Tivemos convidados especiais da cidade de Mandaguari, veio pregar a palavra, o pastor Alex. Ele veio acompanhado pela sua esposa, a evangelista Tainá, e os seus 2 filhos, o Davi e o Levi. Foi demais, gente. Deus usou a vida do pastor Alex, usou o seu filho também, o Davi, que esteve louvando ao Senhor. Gente, ele é uma criança, vocês têm noção? Uma criança deve ter entre 10 e 12 anos, com aquela unção, com aquele poder de Deus na voz, aonde todos pudemos ser ali alcançados, visitados pelo Senhor. E aí, ao final da palavra, o Bispo Isaac e eu estivemos descendo juntamente com o pastor Alex,
todos os oficiais e intercessores da Igreja Internacional Renovar. Fizemos a imposição de mãos em tantas pessoas. Gente, a igreja linda, 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 linda. A glória de Deus desceu. Teve batismo com o Espírito Santo, teve cura, teve profecia, revelação. Pessoas saíram completamente curadas. Deus tem feito sinais, milagres e maravilhas. Você precisa participar disso, sabia? Deus não te quer aprisionada, aprisionado. Deus não te quer com depressão nem opressão. Deus te quer mergulhando cada vez mais fundo em águas profundas do Espírito. E Ele tem isso para você e para mim. E hoje o meu convite é para que você esteja conosco, porque hoje tem a quarta do sobrenatural, viu, gente? E na quarta do sobrenatural, ela acontece na Renovar Casa Grande, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005, no centro da cidade de Mandaguari, 15 para as 8 da noite. Você é minha convidada especial, você é meu convidado especial, você que precisa romper na sua vida, você que precisa de algo do céu liberado, pessoas que têm documentos na justiça, pessoas que têm causas impossíveis para a medicina. É com você que eu estou falando. Você precisa estar conosco hoje à noite em Mandaguari, o endereço da vitória, o endereço da bênção é Rua Manuel Antunes Pereira, 2005, no centro de Mandaguari. E você que precisa de algo do Senhor, esteja conosco hoje à noite. Amém? Vocês são nossos convidados especiais para estarmos juntos. E essa semana, vocês sabem, né? Essa semana nós vamos ter uma vigília poderosa, tá? A cada 15 dias nós temos feito na Renovar Cenaco. E vai ter uma novidade aí, O bispo tem assim no coração algo que Deus trouxe a ele para nós estarmos também um dia fazendo ali no monte essa vigília. Das 10 da noite até a meia-noite, vamos nos reunir, tá? A gente vai montar uma caravana na igreja, 9h30 da noite, todo mundo se reúne na porta da igreja de Apucarana, tá? Avenida Governador Roberto da Silveira 379. E aí a gente monta as caravanas e vamos todos juntos pro monte. Aí eu só quero ver o que é que Deus vai fazer nesse lugar, porque eu tenho plena certeza da glória do Senhor sendo derramada e encharcando vidas. Aqueles que precisam da parte do Senhor de algo vão ter a sua solução, a sua resposta, a sua vida completamente transformada, porque Deus tem poder de fazer uma grande obra. Amém? E nós cremos. No domingo nós temos o Domingo Abundante. E tem mais uma novidade, Você sabe que sexta-feira é o último dia desse mês, né? Dia 31 de julho. Vai finalizar o mês de julho, que nós trabalhamos durante a semana no culto do sobrenatural, o tema restituição dentro do mês de julho, tá bom? E aos domingos nós temos trabalhado o Domingo Abundante. Porém, em agosto, Deus trouxe uma revelação muito forte ao coração do nosso bispo. Que revelação é essa? Vai ser o mês que não vai ter desgostos. Vai ser o mês das mais ricas bênçãos da parte do Senhor. E nós vamos estar em santo jejum, tá? A igreja vai estar em peso jejuando, o jejum do fortalecimento espiritual. Esse vai ser o tema trabalhado durante todo o mês de agosto na Igreja Internacional Renovar, tanto no sobrenatural, que são os cultos semanais, quanto aos domingos, tá bom? Lembrando a você que na semana o culto do sobrenatural ele acontece terça-feira na cidade de Apucarana, quarta-feira na cidade de Mandaguari e quinta-feira na cidade de Marialva, tá bom?
e domingo em todas as igrejas Internacional Renovar, tá? Os horários são 15 para as 8 na semana, terça, quarta e quinta, tá? Terça Apucarana, quarta Mandaguari, quinta Marialva, 15 para as 8, culto do sobrenatural. E aos domingos em Apucarana às 9h30 da manhã e Marialva e Mandaguari às 7 horas da noite, tá? Anota aí para você não perder nenhuma das informações. E você que precisa enviar o seu pedido de oração ou o seu testemunho, ou tem alguma dúvida, quer entrar nos grupos de oração, no grupo Femininas do WhatsApp, pode estar nos enviando uma mensagem, seja escrita, seja por áudio, tá bom? No 449-9897-6833, 449-9897-6833. Esse é o telefone para você enviar o seu pedido de oração, o seu testemunho, tá bom? Estar falando daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você também que tem uma causa impossível, nós vamos orar por você, tá bom? Nós temos essa aliança com Deus, nós temos esse compromisso. Ontem à noite estive atendendo algumas mulheres também no pós-culto. Hoje pela manhã já estive atendendo aí um grande número de mulheres, até mesmo de outros estados e cidades, e Deus tem trabalhado poderosamente. Então, não é você que vai ficar sem ser contemplado pela presença do Senhor. Amém? Então, eu quero que você já esteja aí preparando o seu coração para a pérola do dia, porque hoje Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você. Algo grande da parte de Deus Ele reservou, e eu me comprometo em entregar tudo aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Eu não vou guardar nada, eu vou compartilhar. É uma palavra muito forte, eu já peço que você se prepare. É muito forte, tem uma revelação da parte de Deus através desta palavra. Então já compartilhe essa live, envie aí para suas amigas, para as pessoas que precisam, em nome do Senhor Jesus. Já esteja aí compartilhando, enviando aí através do compartilhar esta live para que mais pessoas possam também participar, se assentar à mesa do banquete e participar do que Deus reservou hoje, em nome de Jesus, amém? Eu já quero estar chamando o nosso intervalo e logo após a gente já vem com a palavra do Senhor, a pérola do dia. Também dizer a você que deseja oração, já pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Qual é o seu pedido de oração, que aí finalizando a palavra, a pérola do dia, nós vamos nos unir em fé para estarmos orando, amém? Agora o intervalo logo após a pérola do dia. Meninas levantam. Você está ouvindo Fé Meninas. Fé Meninas. Motiva 7, sempre mais. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 9h45. Gospel Motiva Sati. Motiva News. Oferecimento Barbearia Undercut. Agora, Motiva News, a informação do Brasil e do mundo. Paraná passa a se adequar à implantação do novo modelo de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, em formato alfanumérico, a partir desta sexta-feira. A mudança faz parte de um processo de modernização do Cadastro Nacional de Empresas e não altera a quantidade de caracteres do documento, que continuará com 14 posições. Na prática, o novo CNPJ poderá combinar números e letras, substituindo gradualmente o modelo composto apenas por números. A alteração foi desenvolvida para ampliar a capacidade de geração de novas inscrições, diante do crescimento contínuo da quantidade de pessoas jurídicas registradas no país.
Os CNPJs já existentes não sofrerão alterações, já que o novo formato será utilizado apenas para as novas inscrições realizadas pela Receita Federal. Atualmente, um CNPJ possui apenas números. Com a implementação do novo padrão, poderão ser emitidos documentos que combinem letras e números, mantendo as mesmas 14 posições. A Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, realizou um levantamento dos ambientes impactados e coordenou, juntamente com a Celepar, o IPRO e GFT, que são responsáveis pelo desenvolvimento e sustentação dos sistemas estaduais, as adequações necessárias para garantir a compatibilidade com o novo padrão. Ao todo, mais de 87 sistemas corporativos passaram por ajustes, envolvendo regras de negócio, interfaces, serviços e mecanismos de validação. Essa adaptação é necessária para evitar falhas em cadastros, integrações e validação de informações à medida que os novos CNPJs forem sendo emitidos. A implantação do novo formato será gradual e coexistirá com os CNPJs numéricos já existentes, sem prejuízo às empresas atualmente cadastradas. Repórter Vitor Luiz. Você ouviu Motiva News. De volta a qualquer momento. Barbearia Undercut. Cortes clássico, tradicional, taper fade, mid fade, loy taper e ainda barba tradicional. Designer de barba, sobrancelha e corte kids. Barbearia Undercut, Rua Renê Tácola 104, próximo à Associação da Prefeitura, sentido à Faculdade em Mandaguari. Fone 43 9 96 53 47 79. Esta é a Motiva Sat, operando do Paraná para todo o Brasil e todo mundo. Sempre mais, onde você estiver. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. O WhatsApp da Rádio Motiva Gospel é 44 99897 6833. 9h49. Igreja Internacional Renovar, chegando perto de você. Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005 Centro. Marealva, Rua Chiqueza, Ocumura 48, Jardim Paraíso. São Pedro do Ivaí, Rua Rio de Janeiro, 157, Virgílio Seco. E sede internacional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Informações 44 9 9897 6833. Motiva Sat. Sempre mais onde você estiver. Motiva Sat. Você está ouvindo Fé Meninas. Fé Meninas. Amém, é isso aí. Você está ouvindo Fé Meninas. Esse é um programa reservado para você, mulher de Deus, mulher que deseja aí estar aumentando a sua fé, aprendendo com Deus a adorá-lo de uma forma mais excelente, como cuidar da sua casa, da sua vida espiritual, na criação dos filhos, aprender porções da palavra, nos unir num grande exército de mulheres que são colunas na casa do Senhor e estão orando, adorando e cada vez gerando mais milagres, amém? Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra ao teu e ao meu coração no momento Pérola do Dia, para que estejamos aqui sendo ministradas pelo Espírito Santo, amém? A palavra de hoje, aleluia, está no Salmo de número 73. Vamos ouvir? Pérola do Dia. Pérola do Dia. É isso aí.
Salmo de número 73, ele é um salmo bem extenso, ele tem 28 versos. Perdão. Mas eu gostaria de estar ressaltando apenas 5 versos com vocês. Deus, ele tem falado assim ao meu coração a respeito desta palavra, e eu quero compartilhar com vocês neste momento, para que Deus traga uma resposta, um fortalecimento, algo que vem diretamente do coração dele para os nossos. Ainda ontem eu atendia a uma pastora após o culto e nós conversávamos a respeito de sermos cuidadas, discipuladas e ministradas por Deus. Então, quando nós estamos nesta condição de pastorear e cuidar de vidas, nós também precisamos ser alcançadas e cuidadas. E conversávamos a respeito disso. O Salmo de número 73, ele é resposta para muitas pessoas, não apenas para mulheres, mas para todas aquelas pessoas que já tiveram algum tipo de experiência com Deus, ou já produziram no seu reino, já tiveram a oportunidade de estarem trabalhando na obra do Senhor e se cansaram, se sentiram enfadados, ou então pessoas que foram abandonadas no meio do caminho, não conseguiram ninguém para sustentá-las na fé, ajudá-las, entender as situações às quais enfrentamos como ministros, como obreiros na casa do Senhor. E essa palavra, ela vem justamente de encontro a você que se encontra assim, cansado, a você que já se encontra fatigado. O Salmo 73, eu quero ler os versos 2, 3, 13, 16 e 17. O verso 2 do Salmo 73 está dizendo assim, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou, para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Esse salmo é um dos salmos de Asaf. Asaf era um adorador do Senhor. Asaf era alguém que trabalhava na casa de Deus através da adoração, dos instrumentos musicais, dos louvores. E ele era uma pessoa assim muito dedicada, muito fiel ao Senhor. Só que os olhos dele começaram a observar a diferença entre as pessoas que serviam a Deus, que na grande maioria das vezes padeciam e sofriam muito, passavam por adversidades, as dificuldades eram maiores do que as pessoas que não serviam a Deus. E aí ele começou a observar os ímpios. Os ímpios, como nós já ensinamos aqui, são pessoas que praticam impiedades, são pessoas impiedosas. Não é apenas não conhecer a Deus, muitos deles já conheceram, já tiveram experiências com o Senhor, mas são impiedosos nas suas atitudes e maneira de viver e com o próximo. E Asaf, nas suas observações visuais, ele viu que o ímpio não passava por privação, por necessidade, sempre tinha casa boa, carro bom, fartura, tudo aquilo que todas as pessoas almejam para ter um dia na vida, conquistavam bens, não via sofrimento na hora da morte dos ímpios. E ele começou a observar tudo isso. E ele falou assim, mas todo mundo que é fiel a Deus padece por tantas dificuldades, necessidades, tudo é bem mais difícil
para essas pessoas, e aqui eu quero fazer uma primeira observação. A observação de que nós temos portais em nós. E esses portais, eles precisam estar blindados para nós não cairmos neste mesmo erro que Asaf caiu. Quais são os portais que existem em nós? São os 5 órgãos do sentido. São como portas que têm acesso se estiverem abertas. No caso de Asaf, qual portal que foi usado? O órgão do sentido da visão. Os olhos dele olharam, viram, mas não ficou apenas na observação, e ele foi levar isso em oração a Deus para tentar entender o que ele estava vivenciando, um momento de adversidade, de aflição, de provação. Não, Asaf se convenceu do que ele viu. Aí eu pergunto para você, o que você tem visto que tem feito mudar o seu humor, o seu tratamento com as pessoas que melhor te tratam e mais te amam, são mais próximas de você? Faz você começar a questionar se a vida é do jeito que você está levando, se vale a pena ser fiel a Deus, como Asaf disse aqui no verso 16, no verso de número 13. Olha o que ele declara, é muito sério isso. Ele declara aqui, Salmo 73, 13, na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele questiona uma vida de santidade e santificação que ele tem. Por qual motivo? Por olhar a vida dos ímpios e achar que era melhor. Mas hoje isso acontece? Estamos no século 21. Acontece muito mais do que acontecia na época do salmista Asaf, deste levita, deste adorador. Sabe, existem pessoas que vivem o dia todo rolando feed de Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok. São tantas plataformas. E a pessoa, ela fica ali perdendo tempo, e esse órgão do sentido aqui, igual de Asaf, a visão, começa a ver apenas coisas boas, coisas bonitas, restaurantes, viagens, conquistas que as pessoas ali postam, porque as redes sociais só é publicado coisas bonitas e boas. Ninguém vai usar as redes sociais para dizer o quanto tem sido massacrado, quando é abandonado, quando passa pelo desemprego, não. As pessoas só postam uma vida perfeita, bonita, uma vida que as pessoas começam a comparar, e foi isso que Asaf experimentou. Ele começou a observar e ele se perdeu nas observações que ele fez. Sabe por quê? Porque quando os nossos órgãos do sentido, vamos lembrar quais são? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Mas um dos principais que são usados para as pessoas compararem-se é a visão. Aquilo que os olhos veem e é enviado para o cérebro, ele vai ser processado na mente. Nossa, mas eu trabalho tanto e não tenho uma casa desse jeito. Nossa, mas eu sempre me esforço e não sou tratada bem como essa pessoa que toda hora está recebendo presente, está postando foto de viagem, isso e aquilo, uma vida perfeita. E aí as comparações começam, né? Vai trabalhando na mente. Só que aí depois o perigo está quando desce para o coração. Porque aí cria-se o desejo de ter aquela vida, de questionar, como Asaf questionou aqui no verso 13. Ele declarou, ele verbaliza, ele fala, ele não só pensa e sente, ele fala. Ele fala. Em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf, ele desenvolvia um trabalho sacerdotal. Ele trabalhava no templo, na casa do Senhor. Ele era responsável pelo ministério de adoração.
Era uma pessoa que era para estar completamente blindada nas suas emoções, blindada nos seus órgãos do sentido, para não passar pelo que ele passou. E é tão interessante isto, que Deus permitiu ser registrado na Bíblia Sagrada, para que hoje, quase 6.000 anos depois, nós tivéssemos acesso a esse registro. E a palavra de hoje serve tanto para nós, quanto serviu para ele, que ele teve o cuidado de registrar e deixar no Salmo salvo para hoje nós termos acesso e fazermos o autoexame em nós. Os portais que existem em nós, os órgãos do sentido que existem em nós, eles já foram ungidos, eles estão blindados para que Satanás não use mecanismos, ferramentas, pessoas para nos fazer questionar ou duvidar da vida que Deus desenhou e desejou para mim e para você, planejou para nós. É muito sério isso. Você percebe que Asaf, aqui no verso 2, olha que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Mexeu tanto com ele, aquilo que ele viu, que ele até cogitou mudar de vida. Sabe aqueles 5 minutos que você pede para Deus e você questiona e diz assim: será que vale a pena mesmo eu ter uma vida de renúncia? Será que vale a pena mesmo eu ter uma vida privada para agradar a Deus? Vale a pena eu ser ameaçado, injustiçado e não revidar? Existem pessoas que falam assim: eu vou parar de ser bobo dos outros, agora eu vou pagar na mesma moeda, agora eu vou dar o troco, agora eu vou revidar, porque não adianta nada eu ser certinha, eu ser certinho, fazer as coisas tudo do jeito que agrada a Deus. Olha lá o ímpio, pinta e borda, faz o que quer, vive uma vida completamente desregrada e nenhum mal acontece com ele, com ela. Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou fazer igual, vou chutar o balde. Quantas vezes as pessoas passam por situações assim? São os famosos 5 minutinhos que a gente pede para Deus. E eu vou te dizer que não precisa nem de 5 minutos para você se perder. Sabe, essa é uma palavra de alerta para mim e para você. Asaf, ele declara: os meus pés quase se desviaram. Asaf era alguém da casa do Senhor, um ministro, um homem do altar. E ele desejou a vida que os ímpios levavam. Olha o que ele diz no verso 3: eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Nesse momento, Asaf, ele denuncia o que estava no coração dele. Ele denuncia o que estava no seu coração. Ele sofreu inveja por causa de uma prosperidade que os ímpios viviam. Eu não sei se Asaf estava num período de provações e privações financeiras que levaram ele a balançar os seus sentimentos, a ponto dele desejar se desviar da presença de Deus, para ter uma vida que agradasse ao seu coração. E aqui nós vemos algo muito claro, ao qual o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, que fala da constante briga da carne com o espírito. A carne sempre vai desejar isso, para poder reproduzir as obras da carne. A carne sempre vai ir na contramão do espírito.
ela sempre vai ir na contramão dos planos que Deus tem ao teu e ao meu respeito. Nunca se esqueça que todas as vezes que Deus confia algo em nossas vidas, Ele precisa nos preparar para que nós possamos viver o seu propósito. E essa preparação, ela sempre vem com processos, que na grande maioria deles são processos de sofrimento, dificuldade, privações. E é nesse período que nós temos que redobrar a nossa atenção e o nosso cuidado. Justamente por isso que Deus tem posto no coração do bispo Isaac a respeito de nós termos um mês do jejum do fortalecimento espiritual. Porque é quando mais a prova aperta, está mais perto de sairmos deste período de provação e deserto. Estamos quase pisando na terra prometida para vivermos as maravilhas que Deus tem, o cumprimento das promessas que Ele deseja ao teu e ao meu respeito. É nessa hora que se intensifica aquilo que vem aos nossos órgãos do sentido, como a visão, a audição. Pessoas vêm com palavras, pessoas vêm com comparações que querem ferir as suas e as minhas emoções, querem nos fazer entrar em dúvida. E a sementinha da dúvida é uma das ferramentas fundamentais que Satanás usa. Você viu fulano de tal? Ou então, tal pessoa falou isso e aquilo de você. Ou as pessoas falam, mas na gestão anterior era melhor. Aquela liderança antiga fazia bem melhor do que você. Era muito mais competente. As comparações vêm por situações que vemos, ouvimos, chegam até mim e a você. E Asaf, infelizmente, não soube como administrar isso. Ele quase que se convence a se desviar da presença de Deus, desejando as coisas do mundo. Algo que não era para ele. Eu não estou aqui dizendo que a prosperidade é errado, porque a Bíblia não se contradiz. Provérbios está escrito que prosperidade é dom de Deus. Dom significa presente. A prosperidade, ela é abençoada. Mas, para a prosperidade ser abençoada, primeiro, ela tem que ser de Deus, algo que Ele libera sobre nós. Segundo, ela precisa ser no tempo que Deus reservou para nos entregar, porque a Bíblia ela é clara, ela diz o quê? Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, para nós vivermos esse período de regozijo próspero na presença de Deus, precisamos vencer o processo primeiro. O apóstolo Paulo também nos ensina na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, ele diz: eu sei estar passando por privações e ter abundância. Em tudo eu já fui experimentado. Sei passar fome, sei ter abundância, sei me portar bem em todos os ambientes e situações. Estou bem firmado em Cristo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo vai na contramão de Asaf. Paulo vê a situação dos ímpios e diz: o que eu tenho de Deus é muito mais valioso. E é por isso que Deus abre os céus e prospera. Deus não tem prazer no teu sofrimento, na tua enfermidade, no período de escassez que você está enfrentando. E talvez você diga assim para mim: mas já faz tantos anos que eu passo por isso. Mas hoje Deus está mandando uma resposta para você e para mim,
fiel ao Senhor nesse período que você está enfrentando. Você não tem noção que o que Deus tem reservado para você é muito maior, são inúmeras vezes maior do que o que você está observando aí na vida das pessoas ímpias. E nós vemos que Asaf teve essa experiência, graças a Deus, que ficou no quase se afastar e se desviar. Asaf, ele se redime, ele tem um encontro com o Senhor. E é tão interessante que o encontro de Asaf, sabe onde que ele acontece? Na casa de Deus. Por isso a importância em congregarmos. Por isso a importância em irmos para a igreja, a casa de Deus. Acontece daquela atmosfera poderosa da presença de Deus, a amizade com os irmãos, a comunhão, a oração, porque só de nós vermos os irmãos, nos abraçarmos, orarmos uns pelos outros, já gera uma atmosfera maravilhosa. Nós nos sentimos mais completos, nós nos sentimos mais confiantes, mais fortalecidos. E foi o que aconteceu com Asaf. Olha o que ele declara no verso 16 e 17. Olha, o verso 16 do Salmo 73, Asaf diz assim, quando pensava em compreender isto, compreender o quê? A diferença do ímpio e do justo, porque é que eles prosperavam e os justos, na concepção e na mente dele, eram injustiçados. Ele diz assim, fiquei sobremodo perturbado. Nós sabemos que aquilo que vem de Deus não causa perturbação, pelo contrário, provoca paz, tranquilidade, calmaria. Mas Asaf, ele fica perturbado quando ele tenta entender, quando ele tenta compreender. Ele fica perturbado, porque é isso que o inimigo faz. Ele libera imagens ali nas suas redes sociais. Quando você abre a rede social, já tem logo uma foto, logo de cara, daquilo que é diferente totalmente da sua regra de fé, do modelo que Deus escolheu para você viver. Já aparece logo de cara, para quê? Para te desestabilizar espiritualmente, para te fazer pensar, para fisgar o teu coração, para você colocar na balança e ver se é aquilo que você deseja, se vale a pena continuar sendo fiel ao Senhor. E aí isso provoca o que provocou em Asaf: perturbação. Isso é muito sério. A pessoa fica inquieta, a pessoa não consegue dormir direito. A pessoa, ela começa a se comportar diferente com as de dentro de casa, com as pessoas mais próximas. Ou ela começa a se fechar, ou tratar com indiferença. Isso são sinais que vão acontecendo. E aí no verso de número 17, no 16 ele declara: olha, quando eu tentei compreender tudo isso, eu fiquei perturbado. E olha o que ele diz, é uma chave, é um segredo espiritual que está aqui no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Das pessoas que ele estava com inveja, porque a palavra é clara, no verso 3 ele diz: eu fiquei com inveja dos soberbos, da prosperidade dos ímpios. E ele diz, olha, o órgão do sentido foi a minha visão, eu vi e tive inveja. Fiquei tentando compreender aquilo e me perturbei. Quando a pessoa está perturbada, você que é uma pessoa próxima dela, com todo carinho, atenção e cuidado, sempre querendo o melhor, continua praticando boas obras com ela, e aí ela vem te dar patada, aí ela vem e às vezes nem olha para você e vai machucando. E aí, o que acontece? Foi o que Asaf estava
vivendo, presenciando. Mas o segredo espiritual estava onde? No verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Deus tem um encontro especial com você. Deus é igual aquele pai que fica observando o filho quando ele é criança. E esse filho fala assim: eu posso ir até ali brincar? Pode, solta da mão do papai e da mamãe. Eu posso ir um pouquinho mais longe? O pai fica de longe ali observando, não perde de vista. Só que a criança, aqui como Asaf, acha assim: eu sou o dono do meu nariz, eu vou fazer isso aqui. Pode deixar que eu vou realizar aqui. Eu que estou no comando. Asaf achou isso. E Deus, como Pai soberano, o que é que ele percebe e faz? Ele não perde Asaf de vista. E está aguardando ele naquele local secreto. A presença de Deus, a casa de Deus, o local onde tudo é transformado e alinhado, colocado no seu devido lugar. Olha que maravilhoso. Deus, ele sempre vai estar ali nos observando e esperando que nós desejemos a sua presença e façamos como Asaf fez. Vamos até a presença dele. Vamos até a sua casa. E ali tudo é esclarecido. A perturbação que Asaf estava declarando no verso 16, sabe o que acontece? Cai por terra. As comparações, sabe o que acontece? São desfeitas. Porque a presença de Deus, ela é tão poderosa que ela quebra cadeias. Ela desfaz aquilo tudo que os olhos viram, que a mente criou, que o coração desejou. E a libertação é provocada, acontece. Olha só que maravilha! E Asaf, ele pode testemunhar do que ele vive, uma experiência com Deus. E aí ele chega a uma conclusão. O que é que ele diz? Ele declara: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Sabe de que Asaf é convencido? Ele é convencido de que vale a pena permanecer na presença de Deus. Ainda que existam dias de adversidade, ainda que existam dificuldades, sofrimento, muitas das vezes choro, mas isso tudo é como se fosse um campo sendo ali regado com orações, porque quando você e eu passamos pelo dia da adversidade, pelo dia mau, nós nos aproximamos mais do Senhor. É aquele dia que a gente fica mais quebrantado para poder orar, para poder compreender as pessoas, desenvolver a empatia. O que é empatia? Empatia é a gente se colocar no lugar das pessoas. Nós acabamos nos tornando pessoas melhores. E eu revelo a vocês de que isso só é possível na presença de Deus. Por isso a importância de estar na presença de Deus. Asaf, ele é convencido pelo próprio Espírito Santo de que aquilo tudo que ele viu nos ímpios, e ele se convenceu que era uma vida perfeita, sabe o que ele percebe? Ele percebe que aquilo tudo era ilusão. Aquilo tudo eram apenas impressões que ele estava tendo
achando que tudo estava bem. Que nem nós demos o exemplo aqui das redes sociais. Nossa, é tudo perfeito, é tudo lindo. Prova disso já são os filtros, né, gente? Não tô criticando. Porque eu sou uma das pessoas que gosta também de usar filtro, que a gente se acha mais bonito, né? Com o filtro ali dá uma melhorada nos aspectos que a gente já tem. Só que, se fosse algo completamente verdadeiro, não teria filtro, né? Ia ser a verdade ali nua e crua. E Asaf, ele recebe esse presente da parte do Senhor, assim como você e eu estamos recebendo na manhã de hoje. Por isso a importância em conhecer a palavra de Deus, não só a presença dele, mas ter a intimidade, o conhecimento, aprender a estudar, a examinar as Escrituras. Isso é libertador. Jesus nos ensina lá em João 8,32, dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Asaf, ele é convencido pela verdade. Quando ele vai até a casa de Deus, até o santuário, até a presença do Senhor, quando ele começa a orar, é como se escamas que estivessem nos seus olhos e no seu entendimento caem. Olha só que coisa maravilhosa. Asaf é liberto. E aqui eu gostaria também de retirar uma grande dúvida que as pessoas têm. Né? As pessoas geralmente falam assim: mas eu já sou crente há tantos anos. Né? Já estou acostumada a ir na igreja. Será que tem alguma coisa que eu preciso ser liberto? Todos nós precisamos. Asaf já era ali alguém do altar, uma pessoa dedicada. Só que as situações que ele estava passando tentaram ali convencer ele do contrário. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que Deus provocou uma libertação em Asaf. Eu gosto muito do texto de Atos 16, quando Paulo e Silas estão ali no cárcere interior, na prisão, e Deus envia um terremoto apenas naquela região. O Bispo Isaac sempre fala isso. Você percebeu que o terremoto só aconteceu no local da prisão? Porque terremoto geralmente quando acontece é num território maior, né? Ou é num bairro, ou é numa cidade. Não só em um lugar, como especificamente na Bíblia está escrito, que foi apenas na cadeia. Então assim, foi algo da parte do céu. Mas aquele terremoto, ele provocou o quê? A libertação de todos que estavam ali naquela cadeia. Olha que coisa maravilhosa. Paulo e Silas, eles eram servos fiéis do Senhor. Estavam presos de forma injusta. E qual foi o posicionamento deles? Orar e louvar ao Senhor. O que Deus fez? Um milagre, porque terremoto num lugar específico é um milagre. E Deus fez isso para libertar apenas Paulo e Silas das prisões? Não. Deus fez isso para libertar a todos os presos que estavam naquela cadeia. E também aos funcionários, como aquele carcereiro, que foi salvo, ele e toda a sua casa, toda a sua família. A prisão de todos caiu por terra. Todos foram libertos, salvos, se tornaram novas vidas. E é por isso que nós falamos deste salmo hoje e da experiência que Asaf teve. Por isso eu faço um apelo a você hoje, que está ouvindo e recebendo esta palavra. Que o Senhor convença ao teu e ao meu coração que a presença dele é a melhor escolha que você e eu fazemos todos os dias, sabia? A presença de Deus, ela é poderosa. É como Maria declara, né?
Quando Jesus declara a respeito de Maria em Lucas 10:42, dizendo que ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Olha que coisa poderosa. Então você que é uma serva de Deus, você que é um servo de Deus e está por momentos difíceis, de aflição, de sofrimento, de dor, hoje o Senhor diz para mim e para você: a minha presença é suficiente. A minha palavra te envolve, te liberta, traz cura sobre você e a todos que você é responsável, e ora, e cuida, e ama. Deus hoje te levanta para gerar vidas. Deus conta com aquilo que Ele depositou em você. Olha como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. E Ele tem esse cuidado de nos ensinar através da palavra. O exemplo da vida de um homem dedicado ao Senhor, que não teve vergonha de expor o que ele pensou, o que ele quase fez. Mas ele conta como livramento e o quanto vale a pena ter uma vida dedicada ao Senhor, que todos os dias oramos, buscamos, nos fortalecemos. É como se fosse um depósito diário. E aí no dia mal, como Asaf aqui contou que ele passou, essas reservas de oração, de busca, de adoração, é o fortalecimento necessário para nós retomarmos ali a consciência, como Asaf, e ver o quão maravilhoso é pertencer a esse Deus de amor. Amém? Essa é a pérola do dia. Eu creio que o Espírito Santo tem falado aos corações aqui, a cada vida que tem recebido esta porção da palavra. E eu quero orar com você nesse momento. Nós já estamos no finalzinho desta programação, mas eu tenho esse compromisso com vocês. Tá ligado na terra, tá ligado no céu, o momento é de oração. Seus pedidos nas mãos de Deus. Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Aleluia. Vamos orar? Pai de amor e bondade, aqui nós estamos. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso. Ramachoriander e balara canta larabassar. Larry Henny Brian Choble Hebra Kiaba Lariaya Choriander lerebriassar. Senhor, o bem mais precioso que nós possuímos é o Senhor. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é o maior tesouro, a maior riqueza que nós possuímos. Ah, Senhor, como nós somos afortunados em termos a Ti. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem nos amou primeiro, é o Senhor quem nos escolheu, é o Senhor quem tem nos presenteado diariamente com dons espirituais, com dons ministeriais. Obrigada, Jesus Cristo, porque Tu és o nosso amado, aquele que nos atrai até a Tua presença, aquele que nos leva a momentos de adoração contigo e quebra todas as sentenças, todas as dúvidas. Ah, Senhor, toda falta de fé. Senhor, assim como Asaf, aqueles que receberam esta palavra, possam ter essa experiência maravilhosa em saber que o Senhor é a melhor escolha, em saber que o Senhor é fiel a todos os Teus filhos e filhas, servos e servas, que vale a pena permanecer na Tua casa, na Tua presença.
Alariana e Xereria e Dereki Alauri Heleri Arabassai. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nós temos a liberdade em termos ela, em poder ler, compreender, estudar e praticar e gerar testemunhos e experiências de que sempre vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Deus, venha com livramento a cada homem, mulher, criança, famílias, casais. Senhor, tantas pessoas que precisam hoje serem socorridas pelo Senhor, assim como Asaf foi socorrido e testemunhou vitória. Eu libero, Senhor, a tua palavra sobre cada vida. Obrigada, Senhor, por este banquete espiritual, pela tua fidelidade e cuidado em nos amar, em nos ensinar, Pai, o caminho certo. Obrigada, Jesus, por esta riqueza divinal. Em teu nome te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente a cada um de vocês. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, o programa com o meu amado Bispo Isaac Souza vai estar entregando tudo que Deus tem trazido ao seu coração. Tem palavra, tem profecia, tem oração, tem testemunho. É um programa completo, gente, programa Renovar. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã. Eu vou ficando por aqui, amém? Mas a rádio está 24 horas no ar. Não se esqueça. Você que puder, compartilhe esta mensagem com todos aqueles que precisam receber a porção da palavra do Senhor. Até amanhã, querendo Deus. Deus abençoe. Este foi o nosso programa Femininas. Você ouviu Femininas.